tecnólogos aí na área de tecnologia e pessoas comuns que também não têm tempo, que têm a correria do dia a dia e que estávamos cansados, né, com tantos problemas de saúde dos nossos filhos, a gente não aguentava mais de ficar entupindo as crianças de remédio. E aí a gente, por eu não falo que é acaso, porque nada é por acaso, né? Deus colocou um anjo, na nossa frente para nos apresentar os óleos essenciais. Então, e a gente sempre teve, como premissa, né? A prioridade sempre foi a saúde dos nossos filhos, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O Roger também já falou um pouquinho aí, se apresentou também rapidamente aí, mas ele é meu parceiro aqui nesse negócio da Doterra, porque é algo surpreendente, né? E eu, quando vejo essa tela aqui, gente, eu fico assim, não sei vocês aí que estão vendo agora, mas a ideia não é falar de remédio, mas eu fiquei assustada, né? Porque olha só quanto remédio na nossa vida, né? E assim, a gente tinha essas rotinas malucas de hospitais, né? Manhã, tarde, noite, independente do horário, a gente tinha que ficar correndo para hospitais, né? E aqui em casa, né? Aqui próximo de casa, o Roger já era conhecido, chamava até pelo nome na farmácia para vocês terem ideia. Então, isso é realmente surreal, né? E, e aí, uma coisa que a gente não para pensar nas despesas, né? Eu vi essa foto e falei, poxa, é muito representativa, né? Porque a gente tá tão acostumado com essa rotina de, ficou doente, eu vou para a farmácia, primeiro eu vou para o hospital, né? Se deu febre, passou aqueles 3 dias e não passa, a gente fica naquela agonia, enfim, você vai para o hospital, você vai para médico, você vai para fazer consultas, enfim, né? Deixa eu colocar aqui no avião, gente, só um segundo, porque tá tocando aqui. E aí você passa e fica nesse ciclo, né? Então a gente não para pensar, né? No que a gente gasta com deslocamento de gasolina, com estacionamento, com os remédios que os médicos vão, acertos e erros, né? E aí a gente acaba que vai aumentando a dispensa ali com aquele monte de remédio e a gente nem percebe que a gente gastou um certo valor aí muito considerável da nossa renda, né? Para essas questões, né? Então, isso realmente a gente deixa a gente muito angustiado depois que você para pensar sobre isso, né? Porque a gente não para, né? A gente havia até épocas que a gente ficava, nossa, Roger, principalmente que sempre teve problemas alérgicos, né? O histórico familiar dele é muito grande, porque desde criança ele sofria, né, com alergias, vivia em hospital com a mãe dele, inclusive, até aplicava Bezetacil na época, né, anos atrás, aí podia ser aplicado em casa, imagina, né? Ele tinha uma semana que ele era dia sim, dia não, ele estava aplicando Fala sendo aplicado. bezetacil que eu começo a ter tremedeira aqui, já entro já em estado de alerta já. A Aerolim, né? O Aerolim não era nem a bombinha, era o xarope mesmo que ele É, tomava, né, Rô? Aerolim, Bactrim, tudo quanto é remédio na minha infância. E como diz os pediatras alergologistas aqui, pelo menos que nós frequentamos, né? Isso tudo é hereditário. Então, posso ter a sorte de ter casado com uma mulher que não tem alergia a nada, mas infelizmente os nossos filhos não tiveram a sorte de ter um pai não alérgico, né? Então, apesar de todo o processo gestacional ter sido tudo ok, 100%, tudo mais, tem ali um fatorzinho chamado papai que trouxe para eles aí diversas situações. A nossa filha desde de bebê apresentou o primeiro quadro aí de alergia à proteína do leite de vaca. Isso é um dos primeiros sinais de uma pessoa que vai ter uma vida aí para cuidar de alergias, né? Ah, teve problemas de rinite, logo muito cedo teve problemas de sinusite, a nossa filha, e engraçado que dizem que criança não tem sinusite, né, por conta de não ter ainda formado os seios da face, né, aqueles vãos na região da bochecha, que é onde criam os espaços para criar a crise de sinusite, o acúmulo, né, de secreções. E o nosso pequeno, o Lu, ah, acho que a Aline pode falar melhor, né? A gente vai falar de gestação. Deixa
a, a, a Sim, matriarca falar. o Luigi também teve uma gestação super tranquila, só que ele ficou sentado a gestação toda e foi um parto cesariano, mas também bem novinho, com 2 meses e meio, ele teve um quadro de bronquiolite, mas assim, acabou não precisando ficar internado. Mas desde então ele foi considerado um bebê chador. Então, assim, a Lorena já tinha aquelas questões respiratórias dela, e meu maior medo era que ele também tivesse, né, o APLV. E o pediatra falava assim, Aline, ele é outro serzinho, então não quer dizer que é a mesma coisa, que ele vai ter a mesma coisa que a Lorena. Ele pode sim ter o quadro alérgico, mas não que ele vá ter a alergia à proteína do leite de vaca. Mas, em compensação, a questão respiratória dele foi muito, mas muito mais complicada, né? Desde novinho, desde 2 meses e meio, já tendo que utilizar aerolim, bombinha com espaçador, fazer fisioterapia respiratória, porque com 2 meses e meio ele teve esse quadro de bronquiolite sem sair de casa, né? Então, claro, tem uma irmã mais velha, ela traz os vírus da escolinha, enfim, tem tudo isso que a gente também precisa compreender, mas eu falo que eu falo assim, poxa vida, né? Como eu gostaria de ter conhecido esses óleos essenciais na época que eles eram bem menores, com certeza a vida seria outra, mas graças a Deus que apareceu isso com eles ainda pequenos e a gente pode reverter essa situação, né? E eu falo sempre, né? O Luigi, o termômetro era, como eu falei, né? Ele teve a bronquiolite, aí depois com 7 meses ele praticamente ficou internado, teve um quadro realmente que ele ficou muito ruim. Eu fui para o hospital, a saturação dele estava muito baixa, a médica queria internar, e mas a gente tentou umas manobras lá com inalações, enfim, eu pedi, porque eu tinha a Lorena pequena também, enfim, para não ficar internado, e aí a gente fez todo um acompanhamento em casa, depois que voltou a saturação dele, mas era assim, ele teve H1N1 também, então assim, sabe aquela criança bem debilitada, né? E a gente falava, poxa, eu preciso de algo, né? E a gente foi tentar alternativa, né? Tentamos a homeopatia, né? Começamos a fazer um tratamento. A Lorena, ela super se adequou, né? Às vezes ela tinha as crises e a homeopata falava assim, olha, você vai intensificar os horários. Se ela, quando tiver uma crise, você vai dar as bolinhas de 1 em 1 hora. Eles até gostavam, adoravam, porque é docinho, isso, aquilo. Mas, gente, a Lorena sim sortia um pouquinho, mas o Luigi era a mesma coisa que ele tá tomando água, porque nada resolvia, dava aquelas febres, eu tinha que tomar. É aquele ciclo, né, de dar um antialérgico, fala para o pediatra, dá um antialérgico 5 dias. Ah, tá bom, passou os 5 dias, não deu certo. Vamos pro corticoide. Aí dá os corticoides da vida, não dá certo, aí vai para o hospital e aí acontece o quê? Antibiótico. Como na imagem anterior, o termômetro era a gargantinha dele, então ficava vermelha e ficava com uns aspectos, né, umas placas, e ali ele começava com a febre, 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 e não cessava, e a homeopatia não resolvia, e a gente entrava com antibiótico. Então teve, logo que ele foi para a escolinha, principalmente, a gente era assim, semana sim, a cada 15 dias a gente tinha que ir trocando os antibióticos para ir resolvendo. Então, era aquele ciclo e eu nunca fui, como, né? Eu nunca tive esses problemas, então eu para usar remédio era assim, no último caso, eu, Aline, né? Mas eu ficava agoniada, eu falava, poxa, quão maléficos serão esses remédios ao longo do tempo? Porque a gente escuta, né? Ah, corticoide ao longo do tempo, se você utilizando, vai dar problema, vai sobrecarregar o seu rim, né? Vai sobrecarregar o rim da criança, a criança fica abatida, a criança fica com aquela olheira, eles são, nossa, você fica com aquele olho fundo, né? Então é muito triste, né? E aí, quando a gente conheceu, Roger, você quer falar? Não, posso falar. Só pegando, né, esse gancho da consequência futura, né? Eu sou um caso desse, né? Minha mãe dava remédio só de olhar para mim e eu, inclusive, esse hábito a gente herda, né, dos nossos avós. Os avós ainda eram da época do produto natural, de fazer o chazinho, mas a minha mãe, não sei em qual formação que ela teve ali no meio do caminho,
que era farmácia pura. Então, eu tinha qualquer sintoma de querer ter uma bronquite, um ataque de bronquite, corria para a farmácia, já mandava o farmacêutico me dar uma bezetacil e muitas vezes nem funcionava, eu ia parar no hospital. Com os nossos filhos não chegou nesse nível, mas a gente tinha um armário de remédio em casa que nós tínhamos até orgulho de mostrar a eles quando alguém chegava em casa, pedia um remédio para dor de cabeça, a gente estava mais do que equipado, né? Mas eu acho que o que chamou a atenção de muita gente que nos procurou é a questão da foto da bombinha, né? Que eu acho que vale reforçar, né? Então, o Aerolim aqui em São Paulo, pelo menos, e nós sabemos que em outras regiões não é dado de graça, mas aqui em São Paulo, nas grandes redes de drogaria, existe um convênio com o governo que é dado de graça, e muitas vezes isso acaba tornando o Aerolim, o spray, né, a bombinha, algo satisfatório, né? Eu estou ganhando, não estou pagando, é uma dor que eu não sinto, né? E, na verdade, a gente colhe os frutos disso no futuro, né? Então, eu posso me dar como exemplo que eu sempre tive problemas de pele ressecada, sempre tive problemas de intestino preso. Isso tudo tem a ver, né, com questão de excesso de antialérgicos, medicamentosos, enfim, né? Graças a Deus, tudo isso saiu de nossas vidas. Esse armário de que tínhamos de remédio hoje nem existe mais. O que a gente tem de remédio na nossa casa, por exemplo, é o colírio da nossa filha, que precisa usar com certa frequência para lubrificar os olhos dela, que ela faz uso de óculos, né? E a nossa vida começou a mudar em agosto de 21, quando, junto com alguns amigos, fomos convidados a ouvir sobre óleos essenciais, uma apresentação que um médico que nós conhecíamos, esse médico, inclusive, ia fazer online, uma sala Zoom como essa, para algumas pessoas privilegiadas. Eu me considero privilegiado de ter sido convidado para assistir esse conteúdo, né? E por que que eu falo isso? Porque nós nem tivemos acesso aos produtos naquele dia, né? Muita gente conhece os óleos essenciais tocando, sentindo, inalando, experimentando, tomando, enfim. E o nosso caso foi à distância, online, né? Estávamos ali no período ali de reta final de pandemia, meio que presencial, meio que as pessoas se esquivando, enfim. Mas a gente ouviu o que a gente ouviu de um médico que não estuda soluções naturais, que na maioria dos casos não defende soluções naturais porque ele não estudou sobre o assunto. Ou seja, ele está formado para falar de remédios, né? Para falar de princípio ativo e não de constituinte químico de uma planta. Aquilo, de certa forma, mexeu com a gente. Então, no final, do conteúdo que nós vimos, né? Que foi uma apresentação muito mais institucional da empresa, a gente decidiu apostar, né? No final a gente vai falar um pouco mais sobre isso, quanto que a gente investiu naquela época, mas eu posso adiantar aqui que foi algo em torno de R$ 690. E eu tinha acabado de gastar em medicamentos, assim, um dia anterior, R$ 450 em medicações, incluindo antibióticos, justamente por de uma crise, mais uma crise que o nosso filho estava passando. A gente estava começando um tratamento de antibióticos quando a gente teve acesso a isso. Eu falei assim, comecei a fazer uma conta muito rápido, falei assim, a gente já testou isso, já testou aquilo, não funcionou, continuamos no remédio, uma dependência absurda, por que não testar, né? Dentro dessa apresentação, que esse médico muito conhecido na região nordeste do Brasil fez para nós, tinha um vídeo, que eu consegui esse vídeo também, inclusive, e é um dos itens que também sacudiu a gente, deu uma mexida, porque é muito difícil, nós, principalmente eu, vivi em cima de remédio, né? Vencer uma barreira chamada ceticismo, né? Esse vídeo elucidou um pouco para nós que eram os óleos essenciais, né? Tirou a gente um pouco do zero ali em relação ao assunto. E óbvio, né? Ouvindo a palavra de um médico falar de algo que ele não, em tese, não acreditava até pouco tempo, e hoje ele recomenda para todos os pacientes dele. Para se ter uma ideia, ele tem uma rede de clínicas hospitalares no Nordeste do Brasil, recomenda para todos os pacientes, sócios, enfim. Vou compartilhar aqui, passar aqui um vídeo
tem algo em torno de 2 minutos no máximo, 2, 3 minutos. E aí, na sequência, a gente continua aqui a falar um pouco mais sobre o nosso conteúdo aqui. Há muitos presentes da Terra que recebemos diariamente: ar, água, comida, vida e a saúde. Há um presente da Terra para a nossa saúde, e esse presente é encontrado aqui nos óleos essenciais. Óleos essenciais são a defesa natural das plantas contra as bactérias, vírus e doenças que atacam suas células. A lavanda tem espinhos microscópicos para proteger essa química natural encontrada no saco de óleo invisível a olho nu. Uma gota de óleo essencial contém centenas de compostos únicos que oferecem química poderosa para combater muitas doenças diferentes. É importante lembrar que nossos corpos e plantas têm blocos de construção muito semelhantes. Então, quando levamos esses óleos essenciais para o nosso corpo, eles estão em um ambiente familiar e vão trabalhar em nosso bem, da mesma maneira que fariam com a planta. Eles irão matar bactérias, inibir a reprodução de vírus, limpar toxinas, destruir parasitas, oxigenar as células e impulsionar o sistema imunológico. Esses óleos essenciais não tratam apenas os sintomas. Eles trabalham na raiz do problema, a nível celular. Grandes civilizações ao longo dos séculos reconheceram os benefícios dos óleos essenciais. Os ladrões de túmulos egípcios costumavam roubar os óleos essenciais em vez de ouro. Alguns dos primeiros registros médicos da China mostram o uso de óleos essenciais. Hipócrates, o pai da medicina moderna, usou o orégano em sua prática de cura. Frankincense e mirra foram entregues para o menino Jesus pelos reis magos. Foram usados na Europa durante a Idade das Trevas por seus benefícios antibacterianos e mais recentemente na Segunda Guerra para tratar soldados feridos. Hoje vemos que os óleos essenciais estão sendo estudados extensamente, estão sendo usados em ambientes médicos e científicos. Muitos estudos demonstram que óleos essenciais 100% puros têm a capacidade de parar superbactérias como o MRSA, aliviar a dor crônica, elevar o humor, restaurar células e ajudar no tratamento de doenças potencialmente fatais. Isso é surpreendente? Bem, a maioria dos itens encontrados em seus armários de remédios e inúmeras drogas farmacêuticas foram originadas do estudo de princípios ativos das plantas. As empresas farmacêuticas estudam esses compostos complexos das plantas para tentar sintetizá-las em laboratório e recriar alguns de seus atributos. Mas eles também fazem aditivos e modificações proprietárias nas moléculas. Infelizmente, essas modificações são estranhas aos nossos corpos e, como sabemos, podem resultar em efeitos colaterais negativos e dependência. E, felizmente, existe outro caminho. Milhões de pessoas em todo o mundo experimentaram o quão poderosos e potentes são os óleos essenciais quando puros, sem adição de substâncias sintéticas, enchimentos ou aditivos. E o que é surpreendente é que os óleos essenciais são frequentemente mais rápidos, mais seguros, mais eficazes e menos dispendiosos do que os produtos sintéticos. Os óleos essenciais doTERRA são os únicos óleos essenciais com certificação de pureza testada e garantida, ou CPTG. O CPTG representa o padrão pelo qual a doTERRA cultiva, colhe e testa seus óleos. A lavanda da doTERRA vem da França, o limão da Itália, o frankincense da Somália. Todos os óleos essenciais da doTERRA vêm de regiões específicas, onde a altitude, as estações climáticas e o solo criam as condições perfeitas para produzir os óleos essenciais mais eficazes. Então os agricultores dessas regiões, em parceria com a doTERRA, extraem os óleos essenciais das plantas de modo artesanal, com integridade e paciência. A doTERRA então testa e analisa seus óleos essenciais com os padrões mais rigorosos da indústria, para garantir que cada gota atinja o perfil CPTG. Seus óleos essenciais são seguros para uso tópico, aromático e alguns até mesmo interno. É um verdadeiro milagre o modo como a natureza produz um óleo essencial tão complexo em cada um dos seus detalhes. Os óleos essenciais da doTERRA são verdadeiramente um presente da Terra para toda a Terra. O que esses presentes podem guardar para você? Esse vídeo a gente já viu algumas vezes, para não dizer muitas, mas toda vez que a gente vê esse vídeo passa um filmezinho na nossa cabeça. Sabe, de quando tá vendo ele pela primeira vez, a gente
se questionar, duvidar, falar assim, isso aí tá com cara de ser marketing da empresa, merchandise e tal. Mas aí, não sei aqui, pode ser que não tenha alguma pessoa que não acredite na história, né, no cristianismo e tal, nós somos cristãos, enfim, tá na Bíblia, presente para Jesus Cristo no seu nascimento, né? Claro que não eram óleos da do terra. Também está na história que óleos essenciais tinham o mesmo valor, valor equivalente a ouro na época que é citada aqui, dos antigos egípcios, né? Então, por que hoje, né, 2000 anos depois do nascimento de Cristo, 2023 anos, não se fala com tanta abundância de óleos essenciais? Pessoal, é só a gente pensar um pouquinho, né, no mercado farmacêutico que domina o mundo, interesses por trás desse mercado, enfim, aquilo que a gente já falou sobre o que se estuda nas faculdades de medicina, né? E a Doterra, que é essa empresa que nós conhecemos, ela tem apenas 14 anos de história e de sua fundação ela focou em ser o melhor produto do mercado, com maior grau terapêutico do mercado mundial. E o foco foi tão grande em perfeição, em qualidade, que hoje ela é a maior empresa do mundo nesse setor, nesse segmento. Existem inúmeros concorrentes no mercado, inclusive brasileiros. Só que aqui no Brasil, por exemplo, é a única marca de óleos essenciais que tem um selo de segurança que diz que o produto é 100% puro. Existe grande diferença entre 100% natural e 100% puro. Então, 100% natural, existem misturas sintéticas no meio. É igual tomar um suco que fala que vem de caixinha, que fala que é 100% natural e ali dentro tem um monte de conservante. É uma boa referência, né? 14 anos de história, já em mais de 60 países, com mais de 11 milhões de clientes ao redor do mundo, né? Então, com certeza, isso vai chegar ainda na casa de muita gente e vai beneficiar muita gente, como vem nos beneficiando aqui desde que conhecemos, né? E aí eu tinha dito, né, que nós havíamos acabado de gastar R$ 450 quando a gente viu a apresentação sobre o assunto. E dentro das opções que estavam sendo mostradas naquele dia, o que tinha o melhor custo-benefício para nós no momento era exatamente essa caixinha amarela, que na época foi um investimento que está aqui que R$ 762, né? Os olhos chegaram, tudo ótimo, tudo maravilhoso, olha, realmente existe, a empresa entregou, que aliás muito rápido. Aqui em São Paulo a gente recebe em média aí em 2 dias, mesmo prazo, pessoas do Nordeste recebem, pessoas do Centro-Oeste recebem, é impressionante essa parte logística. Mas aí os olhos chegaram e a gente fez aquela linda pergunta, né, Aline? E agora? Ah, você também. Destravou? Travou Destravou? para todos. Destravou. Sim. Então, E agora, né? E agora que ficamos. era a A gente pergunta de achou. milhões, né? E agora? O que que eu faço com isso, né? Exatamente. Mas aí, gente, olha só que maravilha, né? A Doterra, ela pensa em tudo, tudo mesmo. Ela tem um aplicativo utilizado aí a nível mundial, que eu falo que é o aromaterapeuta na palma da nossa mão, né? Por quê? Porque, imagina, né? O médico super renomado, super concorrido, ele não vai ficar lá falando para mim, olha, você vai usar o óleo assim, assado, como usar, quando usar, né? Ele imagina, para milhares, centenas de pessoas, milhares de pessoas, os pacientes deles, enfim, né? Então, a Doterra, ela tem esse aplicativo que chama-se Essential Life. Na época a gente tinha essa assinatura de R$ 18,90, hoje está com R$ 21 por ano, gente. Então, assim, imagina você ter, a gente fala que é a Bíblia dos óleos essenciais, você sabe tudo ali. Imagina, o nome do óleo, você coloca ali, você não sabe para que ele serve, ele vai te dar as orientações. Aquele óleo serve para isso, para isso, para isso. Ah, eu quero saber para problemas respiratórios. Vai aparecer ali quais óleos que você pode utilizar. Às vezes tem até protocolos que a gente chama, né? Para você utilizar, né? O blend, para você utilizar ali a forma que você vai utilizar. Então, imagina, gente, praticamente de graça, né? Algo que você tem esse suporte todo
né? Você pode escolher, tá, gente? 7 dias gratuitamente, mas vocês se encantam e com certeza vai ser benéfico. Por quê? Ainda do Terra ela trabalha além, né? Porque todo esse valor que você está pagando por esse aplicativo, por exemplo, ele é revertido para ações sociais. A do Terra ela tem uma ação social, várias outras, né? Mas a gente tem o Healy Hands, que é para levar saúde para as pessoas, para as comunidades, né, para um trabalho de co-impacto também. Então, assim, todo frasquinho que a gente acaba comprando de óleo essencial, você sabe que você está ajudando uma outra pessoa, uma outra família. Então, imagina, onde é que existe isso, É, né? Então, ela eu acho, pensa desde de invasar ali o frasco, né, tudo. é, e o que é legal citar, né, reforçar, né, imagina a gente ver uma apresentação de um médico na internet, resolvemos testar, e o que que a gente ia fazer se não fosse aplicativo? Ia acreditar que um médico que atende centenas, milhares de pessoas ia ficar ensinando a gente a usar óleo essencial, né? Então, é uma empresa estruturada que, além de ter o melhor produto no mercado mundial de óleos essenciais, ela te capacita o seu próprio cliente a fazer o uso da maneira correta, identificar o óleo correto para uso. Então, como a Aline falou, né? Pesquiso lá asma, pesquiso lá bronquite, pesquiso lá dermatite, enfim, o assunto que for, o aplicativo vai me mostrar qual óleo, como usar, a quantidade de usar e tudo mais, né? Então, a gente logo nos primeiros dias a gente já começou a identificar frutos, né? Então, saindo um pouquinho da situação respiratória, o que a gente precisa entender que não só criança, nós adultos também, mas vamos focar aqui nas crianças, né, que são o motivo aqui da nossa agenda, eles dormiam muito mal, né? Então, isso é uma característica de pessoas alérgicas, né? Não à toa, minha digníssima esposa é a pessoa que melhor dorme no mundo desde que eu conheço ela, né? E alérgico não, alérgico ele todo o comportamento ruim que ele teve no sistema corpo, no sistema dele, né, seja o respiratório, seja qual for que foi atacado por essa alergia, prejudica a noite. Então, o nosso filho, por exemplo, acordava várias vezes à noite, várias vezes, saía andando pela casa, não era nem sonambulismo, era medo de diversas situações, enfim. E a nossa filha muitas vezes acordava de madrugada e simplesmente não dormia mais, como se fosse, sabe, uma adulta que tem contas para pagar, que está preocupado aí com o boleto que está chegando ou que está atrasado, enfim. Essa era a nossa rotina. E eu também, muitas vezes acordava no meio da madrugada, achava que já estava na hora de ir para a empresa, de resolver problemas, enfim. E também não dormia mais, e aí durante o dia tinha aquele dia péssimo, né? E a nossa primeira experiência dentro dessa caixinha amarela foi descobrir o que era dormir e ter um sono restaurador, né? Então essa foto mostra aí o óleo de lavanda é um dos produtos que a gente teve, é o nosso primeiro sentimento, eu vou dizer assim, de gratidão por ter descoberto, por ter tido acesso a esses produtos maravilhosos. Ainda focando nas crianças, né? Quando a gente fala de uma criança que dorme a noite toda sem causar nenhum tipo de problema, né? Obviamente, introduzindo o óleo que faz ela respirar melhor, né? De broncodilatar aí o sistema respiratório e tal, mas dormir mesmo, acordar como se tivesse tido uma noite, como se tivesse não, né? Tendo uma noite completamente restauradora de sono. Isso também beneficia a criança no sistema imunológico dela, no sistema de proteção daquilo que ela normalmente, o corpo dela responde negativamente muito rápido, né? Óbvio que hoje a gente fala isso com um pouco mais de propriedade, mas no começo, quando a gente viu o resultado de dormir melhor, as crianças começaram a se recuperar mais rápido de um resfriado, eu fiquei chocado a primeira vez, por exemplo, que o Lu começou a ficar ruim da garganta, a gente falou assim, vamos focar aqui no óleo. E aí a garganta dele estava toda branca de placa num determinado dia, que normalmente no outro dia já era febre, hospital, correria e tal. E aí no outro dia a gente teve a incrível surpresa de seguir diversos protocolos que precisamos, né? Melaleuca, Copaíba, enfim. E no outro dia a placa, cadê a placa? A gente ficou simplesmente abismado com a primeira
situação Experiência. que a gente introduziu forte ali os óleos, semelhante ao que nós fazíamos com as bolinhas lá, né, de homeopatia, mas que era mais uma bala, como a própria Aline disse, que eles adoravam mastigar ali, né? Sim. E assim, era a Lorena principalmente, né? Eu sabia, o termômetro também, eu sabia que ela tinha acordado porque ela dava uns 15, 20 espirros. Quem não é alérgico não entende, eu também não entendia, mas assim, vocês que têm os filhos, com certeza entende e às vezes acha que é normal aquilo, né? Ah, é normal, é um ventinho, alguma coisa. Mas, gente, 15, 20 espirros, uma criança espirrando, 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 falava, meu Deus, o que fazer para isso, né? E foi muito interessante, porque a gente faz a terapia com óleo essencial, principalmente você utilizando no difusor, gente. É assim, é magnífico. Por quê? Porque ele está fazendo a terapia mesmo dormindo. Isso que é bacana, né? Então você consegue intensificar, né? A gente chegou uma época que a gente utilizando, às vezes eu acordava e falava assim, nossa, cadê a Lorena e o Luigi? Eles acordavam e não tinha mais aqueles espirros, aquelas coisas assim. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Como é que eu não conheci isso antes? Né? Já existe há É, milhares e milhares de anos e como é que eu não conhecia isso antes, né? E a gente teve esse ceticismo, sim, quando chegou, porque eu mesma achava que era só, gente, um cheirinho para casa. Sinceramente, falava, acho que só para deixar ali cheirosinha a casa, e às vezes a gente tem essa ignorância, né? Porque não conhece do assunto, então você acaba falando, Ih, será que é? E o Brief, gente, ele é sim um óleo voltado para o nosso sistema respiratório, né? O Luigi, foi com ele que ele parou de utilizar bombinha, né? Então, a doTERRA, toda vez que existe um mix, ela tem um trabalho assim por trás muito forte, né? Ela pensa certinho qual o óleo essencial para estar composto ali, tanto que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 óleos, né? Para compor o mix brief, que é para voltado aí para o sistema, para aumentar o fluxo de oxigenação no nosso organismo, né? Ela tem a capacidade de aumentar em 30 vezes mais a capacidade respiratória. Então, aquele chiado de gato que a gente escuta quando eles estão ali começando a ficar ruim, aquela tosse seca, aquela coisa, você não vê mais utilizando o Brief, né? Eu falo assim, aqui em casa não pode faltar de jeito nenhum. Claro que a gente também utiliza a gente está falando aqui, né? Falamos do lavanda, também utilizamos no protocolo dele o lavanda, quando vinha febre, alguma coisa, o lavanda é excelente para poder reduzir essa questão da febre. E aí, intensificando com o brief, né? Então, você utiliza no difusor, ele está ali na sala brincando enquanto não foi para a escola, deixa ali no ambiente e ele está fazendo ali a terapia, né? Sem ser nada invasivo, porque criança é muito seletivo, né? Então, se você quer entrar de uma forma que seja muito invasiva, ela não vai querer, né? Ai, não, que coisa ruim, que cheiro ruim. Hoje em dia, eles mesmos falam: Nossa, mamãe, cadê o lavanda? Cadê aquele olhinho? Você vai passar aquele olhinho hoje em mim? E é muito normal, né? Isso, né, Rô? Então, e assim, são frutos, né? É, obviamente a gente passou por um período ali de semeadura, né? Então, tudo é muito difícil no início, principalmente sobre algo que a gente não conhece. Não que seja difícil de fazer uso da solução, mas quando a gente fala da cabeça da criança, né? Por que usar? Por que isso? Por que aquilo, né? Mas aí no caso do nosso filho, que já havia tomado Bezetacil 2 vezes, tão novinho, a gente dava uns start na cabeça dele, né? Olha, a gente está testando isso para ver se a gente consegue fazer com que você pare, de tomar Bezetacil, por exemplo. Opa, bora, vamos testar. A resposta foi imediata, né? Então, deu super certo. E é óbvio que quando a gente fala de óleo essencial, não é só sair usando um frasco e tá resolvido o problema, né? A gente está falando de sair de uma dependência medicamentosa, obviamente, com todo cuidado, né? A gente nunca sugere que a pessoa, opa, para de dar o remédio aqui, coloca o óleo essencial no lugar. Vai ter uma curva.
uma curva onde você vai enxergar que você não estava mais usando remédio, foi o que aconteceu na nossa casa. O tempo foi passando, a gente foi jogando remédios vencidos embora, jogando no lixo, descartando, né? Jogando no lixo, é modo de dizer, descartando, tal, tal, tal. Daqui a pouco não tinha mais remédio na nossa casa e não foi por uso, foi por falta de uso, tá? E aí, obviamente, o brief, ele é um mix de óleos essenciais direcionado a fortalecimento da capacidade respiratória, recuperação do trato respiratório baixo, que nós chamamos, que é o pulmão, tá? Então, existem óleos mais direcionados para o trato superior, a parte de nariz, rinite, sinusite, essas coisas, mas o brief também atende esse cenário. E o copaíba é o anti-inflamatório natural mais potente do mundo. Não existe nada, quando a gente fala de anti-inflamatório natural, nada que supere copaíba a nível mundial. Para nossa sorte, esse óleo é extraído aqui no Brasil, né? Um modelo de extrativismo aí extremamente conservador, que mantém a natureza, enfim, a Doterra tem muito disso e todos os seus parceiros de extração de produtos aí para fornecimento de óleo essencial seguem aí a metodologia de trabalho da Doterra. Então, a copaíba, para se ter uma ideia, hoje está muito falado na mídia, né? Questão do óleo de cannabis. A copaíba, segundo estudos científicos, existem diversas pesquisas que falam sobre isso, principalmente fora do Brasil. A copaíba está ali, ó, pau a pau com o óleo de cannabis. A diferença que o óleo de cannabis, além de ainda estar em processo de decidirem se vai autorizar ou não, e quem precisa tem que pedir para o juiz, porque custa milhares de reais, copaíba está ao alcance das nossas mãos. Hoje a gente dá a copaíba para os nossos filhos assim, ó, na água e eles tomam de forma sem nenhum tipo de de preocupação. Óleo essencial para a criança, na maioria das vezes, é inalação e uso tópico. Vão haver casos que, se devidamente instruídos, como o próprio copaíba, ele pode ser ingerido, tá? Vai de caso para caso. Criança muito nova, não tem estudo, né, que garante segurança para ingestão, mas para uso aromático e uso tópico é extremamente recomendável aí para esse tipo de situação. Então, massagem na sola dos pés com lavanda, a criança desmaia, desmaia, ela simplesmente tem a melhor noite do mundo. O brief, massagem na sola dos pés, região dos peitos, aqui na região pulmonar, excelente para recuperação das vias respiratórias. E o copaíba, massagem na sola dos pés, na região pulmonar, região das inflamações, eventualmente garganta, amígdala inflamada, para fazer a massagem diluída em óleo vegetal na região do pescoço para melhor absorção, é o anti-inflamatório que os nossos filhos precisavam descobrir e graças a Deus nós descobrimos. Aí tem o O melaleuca, né? melaleuca, né? O melaleuca, ele muita gente acha, escuta e fala assim, melaleuca serve ali para fungos nas unhas. Ele vai muito, mas muito além, né? Ele é antisséptico, sim, ele é antifúngico, sim, antibactericida também. Então, para vírus, para situações aí de problemas, questões sazonais, né, ameaças sazonais, ele é excelente, ele eleva aí a questão da imunidade, né, ele auxilia na imunidade. Então, assim, aqui em casa o Luiz ficava ruinzinho. Dores de ouvido, gente, é excelente. Melaleuca com lavanda, não pode pingar, né, no nariz, nem ouvido, olho, essas coisas, mas você pode pingar uma gotinha numa bolinha de algodão, melaleuca e lavanda e colocar aqui, ó, nos ouvidos. Recentemente, o Luigi, porque assim, gente, a gente faz um tratamento para que a prevenção, né, para que eles não tenham que ficar doentes. O legal do óleo essencial é isso, a gente vai fazer a prevenção, né, diferente de um remédio que você vai utilizar só quando fica doente. Não, os óleos essenciais você vai utilizar para que eles não fiquem doentes, mas não quer dizer que nunca mais eles vão ficar doentes. Vão sim, vai ter ameaças, algumas coisinhas que vão trazer eles para ficarem ruins, e uma das coisas que aconteceu não faz muito tempo, foi acho que no carnaval, o Luigi chegou em casa, estava super bem, e aí à noite ele falou, mamãe, meu ouvido está doendo, meu ouvido está doendo, meu ouvido está doendo, meu ouvido está doendo, e aí eu comecei.
Passei o melaleuca e o lavanda numa bolinha de algodão e coloquei. Ele se revirou a noite inteira, gente. Eu passando lá o melaleuca também aqui em volta, né? A gente pode passar com óleo correador em volta aqui da orelha e atrás do ouvido. No dia seguinte, gente, ele não tinha mais nada. Falei, Lu, e aí, como é que tá? Mamãe, não senti mais nada, não tá entupido, eu estou bem. Eu falei, olha que maravilha. Imagina, gente, a primeira coisa que a gente faz, tá com otite? Vamos para o antibiótico, né? Não Remédio tem para jeito. dor, antibiótico para o ouvido e por aí vai, né? E a febre, aquela febre que vem e que é persistente, nem febre Lu teve, né? É. Então, assim, é muito benéfico. O que é legal a gente falar é reforçar, né? Não é que a criança não vai ficar doente, mas ela vai estar com uma estrutura imunológica mais forte. Nós chamamos isso de autocuidado, né? E você está fortalecendo a imunidade do seu filho fazendo uso desses óleos. Esse é o melaleuca, por exemplo, a gente chama ele de coringa, né? Por que coringa? A gente não usa ele com frequência nas crianças, mas chegou em casa, vai dormir, tá com aquela sensação que vai ficar ruim. Como ele é antifúngico, antisséptico e tudo mais, colocou esse óleo no difusor à noite junto com o que já está acostumado a colocar, tira e queda no outro dia, 0 quilômetro para ir para a escola, tá? Bom, ah, quais são os benefícios, né, que nós temos de ser cliente do Terra, além, obviamente, de tudo que a gente tem relacionado à nossa saúde, né? Então, a doTERRA, ela tem um nível de retenção de clientes a nível mundial que nos surpreendeu bastante, né? Quando, obviamente, os olhos fizeram sentido na nossa casa, e aí a gente começou a descobrir que era possível falar bem para as pessoas, a gente começou a entender um pouco mais sobre o doTERRA, né? Então, tem a garantia do óleo mais puro do mundo, aprovado aqui no Brasil pela Anvisa, o único que tem uma certificação de pureza global. Então, você pode pegar um outro óleo essencial qualquer no mercado brasileiro, por exemplo, não pode ser ingerido, tá? Porque ele não tem garantia de pureza, ele vai ter misturas sintéticas, entre outras substâncias, né? Não tem letrinha miúda na do Terra, que nem tem nas bulas. Então, na nossa postagem no Instagram, nós colocamos lá vários itens que estão na bula da bombinha de Aerolim, que ninguém fala na hora que vai lá passar o receituário. Seu filho tem que usar Aerolim os próximos 3 meses, os próximos 4 meses. Mas a gente não vê, principalmente quando a criança é pequena, a criança não vai falar que ela está sentindo uma dor em tal lugar, ou que está sentindo uma reação, da medicação em outro lugar, enfim. A gente não vê, infelizmente, né? Mas tá lá na bula, a criança vai sentir aquilo, tá? Ah, falando de doTERRA, tem inúmeros benefícios para clientes, eles têm mais de 11 milhões de clientes no mundo, e por incrível que pareça, próximo a 80% desses clientes recompram, né? Então, o produto faz bem para as pessoas. Nós estamos numa fase aí mundial falando vamos falar aí do pós-pandemia, né? Antes da pandemia já estava muito forte, agora pós-pandemia, então, saúde emocional, ansiedade, depressão, né? Que é considerado o mal do século, os produtos naturais da doTERRA tem muita solução direcionada para esse tipo de situação, né? Então, isso justifica esse volumetria de recompra, fora tudo que ela oferece de benefício para quem é cliente, né? E aí a gente colocou isso aqui que eu acho que é importante, né? Porque quando a gente descobre uma coisa nova, tem um cara chamado Google, né, que todo mundo gosta de usar, né? Deixa eu dar um Google aqui. Vou comprar esse brief aqui no Google agora, né? É importante saber que você vai achar. Você vai achar no Mercado Livre, você vai achar até em site de desapego, incrível que pareça, né? Site de desapego, a pessoa está querendo desapegar de um produto natural para cuidar da saúde, né? Na Americanas, na Shopee, na Amazon, você vai achar em todos esses sites, né? Só que a garantia do produto é sua, não é da doTERRA, não é da empresa, né? A doTERRA não garante produto vendido nesses sites marketplace. Inclusive, ela desautoriza fazer isso, né? O que que eu recomendo? É, ou você tem um consultor de bem-estar que está fazendo o produto chegar até você, porque esse consultor de bem-estar está trazendo o produto da doTERRA para ti, só que aí você vai pagar preço de varejo, preço que eles chamam de preço regular, ou você compra direto da doTERRA. Por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que vende o produto mais barato que o próprio fabricante num Mercado Livre da vida.
qual a garantia que você tem desse produto? Qual sentido faz alguém ter um produto que ele vende mais barato com a marca doTERRA, por ser a marca mais famosa do mundo, num site de vendas, sendo que a doTERRA vende para cliente a preço de atacado, né? A preço de membro, que nós chamamos. Não faz muito sentido. Então, a nossa recomendação pode consultar no Google, mas tome cuidado aí com o que você vai encontrar pela frente, tá? Então, quando a gente conheceu os óleos essenciais, como falamos, nós apostamos numa caixinha amarela, né? Mas como o tema nosso aqui é direcionado à saúde respiratória, nós criamos algumas situações em cima do que hoje faz parte do nosso cotidiano. Então, por exemplo, 2 óleos que não faltam na nossa casa. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer muitos óleos, compartilhar muitos óleos com outras pessoas. Estou aqui, ó, rodeado de óleos, inclusive. Mas 2 óleos que não acabam, tá ali, ó, chegando ali na hora de, vai acabar daqui uma semana. Opa, pedidinho, Brief Copaíba. Não acaba, na nossa casa não acaba porque esses óleos mudaram a qualidade de vida, não só dos nossos filhos, né? A minha também, tá? Então, eu digo, por exemplo, não é o tema que não é adulto, mas eu não sei o que é sinusite há 1 ano e meio. Então, eu não saía de antialérgicos, eu também eu tinha uma certa frequência em hospitais por conta de sinusite. A gente provavelmente vai desenvolver um conteúdo semelhante a esse voltado a rinite e sinusite para adultos em breve, mas vamos falar aqui de crianças, né? Aqui existem os preços. Se vocês entrarem no site doterra.com.br, vocês vão ver exatamente isso. Pesquisou lá, Brief, regular, membro. Copaíba, regular, membro. Óleo de coco fracionado, regular membro. O que é o óleo de coco fracionado? É o óleo que nós usamos para transportar o óleo essencial quando a gente faz uso tópico para dentro do nosso organismo. O que quer dizer isso? O óleo essencial, quando ele é 100% puro, como é o da doTERRA, é como se fosse, comparando a um frasco de álcool. Se você deixar um frasco de álcool aberto, em poucas horas aquele álcool todinho vai ter evaporado, né? É volátil, tá? Então o produto 100% puro, ele é extremamente volátil. Vou dar aqui uma referência para vocês terem uma ideia. Uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, que está aqui nessa caixinha aqui, ó. Uma gota desse óleo essencial, ele equivale a 28 xícaras de chá da mesma erva, da mesma planta. Dá para ter noção da potência do que é uma gota de óleo essencial. Vocês viram lá no vídeo como ele é extraído, etc e tal, né? Então, você precisa de uma gota por uso, né? Muita conta que as pessoas não fazem, eu vou só fechar o áudio aqui, pronto. A conta que normalmente as pessoas não fazem, e a gente fala isso porque nós não fizemos, é a conta de como usa e a gota, né? Normalmente a gente vai para o preço final. Mas, por exemplo, em média, uma gota de óleo essencial, que é o que eu preciso para um uso, pô, se uma gota equivale a 28 xícaras de chá, eu não preciso de mais de uma gota para fazer, por exemplo, uma terapia para sinusite, né? Então, vou usar uma gota aqui agora no meu procedimento. A gente está falando de algo em torno de 50 centavos. Então, se você pegar uma determinada caixa de remédio que você está com o hábito de comprar lá por 10, 15, 20, 30, 40 reais, você vê o preço do comprimido, que é o que você usa, é muito mais que isso, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala que o óleo essencial é caro pelo preço do frasco, mas um frasco de Brief, por exemplo, ele tem aproximadamente de 260 a 275 gotas, né? Se você fizer a conta, vai dar mais ou menos aí 50 centavos por gota. E é assim que a gente trabalha, é assim que o óleo essencial é utilizado, por gota, tá? Então aqui, 2 óleos, óleo de coco, preço regular, preço de revenda, preço varejo, 449. Preço membro, 345, tá? Aqui já está o preço frete doTERRA, tá? 3 vezes sem juros. Toda compra na doTERRA acima de R$ 300 tem essa opção de parcelamento de 3 vezes sem juros. Isso aqui a gente está chamando de algo como o básico para iniciar e conhecer uma terapia respiratória com os produtos da doTERRA. Roger, Aline, eu quero me tornar membro da doTERRA. Como que eu faço?
Nesse cenário aqui, você tem uma taxa de adesão de R$ 90. Por que que eu coloquei opcional? Porque para quem está aqui nessa agenda, a gente consegue fazer com que você tenha acesso a conhecer os produtos sem se tornar membro. Como funcionaria isso? A Aline e eu, a gente vai comprar o produto e fazer o produto chegar até vocês, tá? O ideal, o melhor dos mundos é, quero já me tornar membro e eu mesmo ter a independência de fazer os meus pedidos. Numa compra desse cenário ou desse cenário, tem uma taxa de R$ 90 na primeira compra, tá? Isso funciona assim no mundo inteiro, tá bom? Aqui uma outra situação onde a gente coloca lavanda e melaleuca, né? Então lembre-se, né? Uma criança alérgica normalmente ela tem problema para dormir. Não só a criança, como os pais, né? Então a primeira vez que eu pinguei o lavanda no meu travesseiro para dormir, parecia que eu tinha sido anestesiado. Foi a melhor noite da minha vida e eu nunca esqueço, como se fosse o primeiro beijo quando a gente está lá na adolescência. O que acontece? É uma experiência única, não dá muito para explicar, mas o fato é que, como adulto, eu consigo me colocar no lugar de uma criança tendo uma noite de sono restauradora, né? E o melaleuca, como a gente disse, é o coringa ali para essas situações sazonais, como a Aline bem disse, né? Então, aqui um outro cenário que nós criamos, aonde preço regular, o que que seria o preço regular? É o que a gente chama de venda através de um consultor, tá? Então, é uma venda direta, esse produto chegando na sua mão. O preço é R$ 809, tá? Preço membro, R$ 615, já considerando frete, 3 vezes sem juros. Quero já ser membro da Doterra, tem esse opcional aqui, adicional de R$ 90. Não quero ser, quero comprar através de vocês. Beleza, a gente faz para quem está aqui nessa sala esse produto chegar com o preço que a gente adquire. Tem dúvida, pessoal, sobre a veracidade do preço? Não tem problema. Doterra.com.br, joga lá o nome do produto, vocês vão ver exatamente que isso daqui é um recorte lá do site da Doterra, do jeitinho que está aqui, está lá, tá? Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que a melhor possibilidade chegue para o maior número de pessoas. Agora a gente vai falar da nossa aposta, que a gente apostou há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, né? Sim. Que é o que a Doterra chama de Brasil Living. No nosso canal no YouTube, tem lá um conteúdo que nós gravamos há pouco tempo atrás, que nós explicamos por que existe esses kits de óleos essenciais na Doterra. É para fazer vendinha casada? É para vender mais óleo essencial? Na verdade, não. A gente fez um treinamento que a gente chama de gerenciamento de sistemas. Na tela seguinte, vou dar o link, o caminho para quem quiser assistir depois, tá? Mas, basicamente, isso aqui é uma farmacinha natural que olha diferentes sistemas. Então, eu vou dar aqui um exemplo bem breve, né? Problemas de dores. Conhece alguém na sua família, na sua casa, tem inflamações, dores nas juntas, problema de dor no músculo, né? Imunidade precisando melhorar, dormir melhor, fazer um detox, tem problema para ir no banheiro, normalmente mulheres, né? Problemas, questões hormonais, tem problema, dificuldade para ir no banheiro, regular essa questão, problemas no fígado, problemas de rim, hoje é o dia mundial, né, do rim, a gente fez uma postagem sobre isso, esse óleo é excelente também, o Lemon, peppermint, rinite, sinusite, dor de cabeça, enxaqueca, tudo isso num óleo só, equilíbrio emocional com o balance, é um óleo que coloca a pessoa no chão, ajuda muita gente em tratamento de ansiedade, depressão a nível mundial da Doterra, um óleo muito completo, é um mix de óleos essenciais. Melaleuca, falamos dele. Wild Orange, que é um óleo voltado à alegria, um óleo cítrico direcionado à elevação do astral, elevação do humor. Brief, como já falamos, está dentro da caixinha. Óleo de olíbano é o óleo que está lá na Bíblia, presente para Jesus Cristo. Esse óleo é considerado o rei dos óleos essenciais. Você não sabe qual óleo você vai usar para um determinado problema que você tem, aposta no óleo de olíbano. Fora isso, ele potencializa. Então, por exemplo, você está com uma crise que você está tratando, você tem o óleo de olíbano, além de tudo isso, pinga uma gotinha do óleo de olíbano ali no meio da sua sinergia do difusor que você vai colocar para sua criança. Ele vai potencializar a resposta
que esses óleos têm aí a proporcionar para quem está usando. Copaíba, já falamos, anti-inflamatório, e o Zengest, esse daqui para a vida adulta, gente. Problemas de estômago, problemas de intestino, doenças gastrointestinais, que vai da boca, do esôfago até o final do caminho, tá? Zengest, a gente tem diversos casos de curas de doenças desses tratos, tá? Quando nós Só conhecemos, posso ressaltar uma coisinha? claro, Só o Zengest, a questão também que tem muita criança que já tomou tanto remédio e que tem uma gastrite ou que tem algum problema no sistema digestivo deles. Então, o Zengest vai ser excelente também. Né? Para criança, a gente já utiliza mais topicamente na região da barriga, né? isso Do a gente não estômago. recomenda a ingestão para criança, né? Mas então vale a pena também por conta disso, porque já tive casos de mães relatando, olha, meu filho tem 11 anos e ele sempre tomou muito antibiótico e adquiriu gastrite. Então, gente, é muito triste, né? Uma criança Massagem, né, em fica... cima do estômago, massagem nos pés e ele vai atuar lá aonde precisa atuar. É um óleo impressionante, é mais um mix ali com muito estudo, né? Sim. Na época que nós conhecemos, a diferença era pouca, apresentei lá no slide lá passado, né? Então já questão inflacionária no Brasil acabou subindo um pouco aqui, teve uma atualização de preço recente, mas esse é um produto que a preço de varejo sai a R$ 1.120 já considerando entrega, a preço de membro, junto com o óleo de coco, considerando a entrega já R$ 872 com frete incluso. Pessoal, vamos dar uma revisada aqui nos valores. Três óleos, 345. Cinco óleos, 615. 13 óleos, 872. Isso é proposital. A Doterra permite quando você aposta num casamento, no conjunto de sistemas que você vai tratar, ela reduz o preço o máximo que ela pode para que você enxergue o sentido do que as soluções vão fazer para você. Hoje a gente fala isso com muita propriedade, porque foi a aposta que a gente fez por achar. Existem outras, tá? Tá aqui, ó. Consulte a gente para outras opções, mas existem outras opções de kits com mais conteúdo de óleos, com difusores grátis, etc e tal. Mas a gente está trazendo aqui o que a gente entende que em relação a custo-benefício é uma introdução, tá? Qual a diferença aqui? Você não tem taxa de adesão, né? Então, quando é a partir desse modelo de conjunto de produtos, a adesão é grátis, não existe adesão, mas ainda assim é opcional. Você pode falar assim, ah, eu não quero ser um cliente da Doterra, né? Por incrível que pareça, tá, gente? Existem pessoas com essa característica. Eu não sei qual né? A pessoa vai no site do Magazine Luiza lá, compra um sofá pelo site, recebe em casa, mas existem pessoas que não querem entrar no site da Doterra comprar o produto lá. É opcional, né? Você ser um cliente da Doterra. Se você não quer, converse com a gente faz o produto chegar até você, tá? E nesse cenário aqui, com a adesão grátis, a gente está com uma campanha, a gente consegue manter essa campanha até amanhã, inclusive, onde você ganha grátis, né? Você ganha um óleo de capim-limão, que é o lemongrass, tá? Um óleo direcionado para muitas questões, né? Voltado à saúde, nível de colesterol, questões relacionadas a espasmos musculares, hipotiroidismo, hipertiroidismo, desintoxicação por metais, infecção do trato urinário, né? Mais uma vez, hoje é o Dia Mundial do Rim, questões relacionadas à regeneração de tecidos, enfim. Esse óleo é um óleo que, assim, ó, é um óleo bastante completo e que, como nós, Aline e eu, já estamos ali dentro ali, pertencemos ali a um clube de liderança da Doterra, a gente consegue, nesse cenário aqui, incluir esse óleo gratuitamente, né? Bom, existem conteúdos que podem aí te direcionar a entender um pouco mais. Existem, obviamente, um ceticismo que precisa ser vencido em alguns casos, né? Então, além da nossa página que nós criamos a partir do momento que nós vimos sentido em falar de Doterra com as pessoas, mudou a nossa vida, por que não compartilhar? Nós temos um grupo de aromaterapia para clientes que venham
a conhecer a doTERRA através do nosso apoio, tá? Então, hoje já está aí com cerca de 280 participantes. Todo sábado a gente fornece uma agenda online numa sala Zoom semelhante a essa, só para cliente que já está consumindo doTERRA. A gente chama de café aromático, cada sábado um tema diferente. O próprio aplicativo Essential Life, que já foi falado sobre ele aqui, se você se tornar um usuário de óleos essenciais da doTERRA, você vai precisar ter esse aplicativo. O treinamento que eu falei sobre gerenciamento de sistemas, para fazer sentido para você o conteúdo dessa caixa, tá no nosso perfil do YouTube. Quem quiser, tira uma foto aí da tela agora, um print, para depois escanear esse QR Code, vai te levar direto para esse treinamento. Também temos conteúdos lá relacionado a dormir melhor, né? Então tem muita gente que tem problemas de insônia, que afeta aí diversas outras questões, e ansiedade e depressão. Então temos conteúdos que foram publicados em apresentações que foram realizadas aí em grandes grupos. E obviamente está aberto, a gente não cobra nada para fornecer esse tipo de informação, tá? Bom, o objetivo da nossa agenda era mostrar, obviamente, de uma forma rápida, o mais rápido possível, né? As pessoas, todos nós temos outras ocupações, outras atividades. Então, para quem está aqui até o final dessa agenda, parabéns aí pelo seu comprometimento, pelo interesse de cuidar melhor da sua família. Quero agradecer também o privilégio de estar aqui podendo compartilhar para ti essa hora da noite, esse conteúdo. Aline e eu, a gente tem muita gratidão à doTERRA, mas primeiro muita gratidão a Deus, né? Por nossa família, por tudo aí que a gente tem colhido de frutos, graças aos óleos essenciais, né? Por impactar vidas, por um propósito muito maior, né? E aí, obviamente, em relação à decisão, aí fica a critério de cada um tomar a melhor decisão para si. Quer falar dessa foto, baby? Sim, essa foto representa muito para mim, porque o Luigi, ele, qualquer coisinha, qualquer corridinha que ele dava antes, ele já se cansava, né? E hoje, e ele sempre, desde pequenininho, antes até de andar, ele já sempre gostou muito de bola, sempre. Tudo é com bola, 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 bola. Mas assim, ele corria e cansava, ficava chiando aquele peito, cansado. E hoje eu olhar para ele, hoje ele participa, né? Ele faz treinamento toda segunda e toda quinta-feira, ele treina e corre, treina mais lá, é 1 hora a aula e ele não fica cansado. Então, assim, eu falo, poxa vida, que bom, né? Que existe aí a doTERRA, que veio para trazer esses olhos, para proporcionar realmente isso, né? Saúde. E quando a gente fala disso, não tem como deixar guardado só para mim as 7 chaves, né? Para minha família, eu não posso ser egoísta dessa forma, né? Então, por isso que a gente quis sim compartilhar, né? Poder compartilhar com o máximo de pessoas, né? Participar desse movimento, porque a doTERRA tem isso, né? Na veia, ela tem essa missão de levar um frasco de óleo para cada família, para cada casa das pessoas. Então a gente está aqui fazendo esse papel de poder compartilhar isso com outras pessoas também, né? Então eu sou extremamente grata, né? Como o Roger comentou, a Deus e a essa oportunidade, né? Eu acho que na vida a gente tem um propósito que às vezes a gente nem sabe, e na verdade os óleos essenciais chegaram numa hora que a gente precisava muito, e hoje eu posso dizer assim, com a boca cheia, né? Que foi realmente um divisor de águas nas nossas vidas. A nossa vida antes do óleo essencial e a nossa vida pós óleos essenciais. E para quem sempre que utiliza, você acreditando ou não acreditando, vai funcionar, porque existem milhares e milhares de pesquisas, isso é ciência, não é milagre, né? Então, realmente, é só você utilizando, quebrando essa questão aí de será que funciona? Eu acho que eu vou continuar na mesmice, não. Tome essa decisão de fazer algo de diferente para sua vida, que vai ser a melhor decisão que você vai tomar, sabe? Porque não é exagero mesmo. Você depois vai falar, e eu quero saber, depois você vai me contar que você falou, poxa, que bom que eu dei esse voto de confiança, porque realmente não é para mim, não é para o Roger, é para você e para sua família, né? Então, espero aí que você tenha acrescentado aí para sua vida, para sua família, enfim, e a gente está aqui à disposição, de braços abertos para falar com você, para tirar suas dúvidas, para
te introduzir nesse mundo maravilhoso, né? Acho que nem tem dúvida, né, gente? Eu acho que é mesmo dar esse primeiro passo e irmos em frente, que realmente vai ser só benefício na sua vida. Certeza absoluta. Tá bom? Acho que era isso. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez pela confiança, parceria. Os nossos contatos vocês já possuem, receberam mensagem da Aline, receberam mensagem minha. Fiquem à vontade para nos procurar. Nós teremos muito prazer em ajudar vocês aí a introduzir. Não só, a gente não está falando de vender óleos. Muita gente pergunta para a gente se vocês são vendedores de óleos, vocês vendem óleo. Nós não vendemos óleos. Nós trabalhamos consultivamente para mudar a qualidade de vida das pessoas, tá? A gente passou a ter uma paixão muito grande por isso. Então, quer introduzir o melhor estilo de vida na sua casa? Procure a gente vai te ajudar, a gente dá consultoria depois que os produtos chegam, enfim. Sejam bem-vindos à nossa família aí, a família do Terra, vai ser muito prazer ajudar vocês, tá? Boa noite para todos, um beijo, fiquem com Deus e até uma próxima aí. Beijo, gente. Olha lá a Gabi falando. Grata, me vi um pouquinho na história de vocês. É isso aí. A gente vai se identificando. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.